Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então vamos dar início, a mais um tema da série Reflexões e Exortações. Procuraremos, como sempre fazemos esta introdução, o objetivo do programa é levar-nos a meditar, pensar, analisar e detalhar, Nós estaremos detalhando aqui assuntos relacionados aos personagens e acontecimentos bíblicos. Nós temos as Escrituras, que é a nossa base de fé, e nela nós temos a orientação que precisamos. Que possamos, então, assim, por meio das Escrituras, sermos advertidos, chamados à atenção, avisados e aconselhados, encorajados, estimulados no sentido de buscarmos reformar e melhorar nossos costumes, atos e até mesmo opiniões. Iniciamos sempre com o texto do nosso irmão Paulo. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 15, que trouxe o tema Pacificadores promovendo a paz. Iniciamos com Mateus capítulo 5, versos 2 e 9, onde Jesus ensina que os pacificadores são bem-aventurados e serão chamados filhos de Deus. Exploramos o significado e o sinônimo da palavra pacificador. Apresentamos 35 antônimos da palavra pacificador para o melhor proveito do tema. Lemos Romanos 14, 19, onde somos aconselhados a seguir as coisas que servem para a paz e edificação. Trouxemos as palavras do irmão Paulo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Destacamos 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versos 11 ao 15, que diz: Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Tende paz entre vós, admoesteis os desordeiros, sustenteis os fracos. Deixamos claro que não é possível dizer que o Espírito de Deus está em nós se não conseguimos viver em paz. A carta aos Hebreus capítulo 12, verso 14, deixa claro que sem a paz e a santificação não veremos a Deus. Apresentamos um acontecimento envolvendo o rei Davi, Nabal e sua esposa Abigail, e aprendemos o que é ser pacificador. Procuramos deixar claro que a paz verdadeira não é a ausência de problemas. Nesse sentido, trouxemos as palavras de Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, verso 33. Finalizamos com as palavras de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Hoje traremos o programa número 16, Compaixão e Misericórdia. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Salmos 86, verso 15. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso.
Lucas, capítulo 6, verso 36. Amém. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Deus é cheio de compaixão. Nosso Senhor Jesus disse para nós sermos misericordiosos, como também nosso Pai é misericordioso. Deus é cheio de compaixão e gracioso. Esse é o Salmo 86. Gracioso. Olha, cooperador, nos lembra de graça, favor que nós não merecemos. Gracioso. Então a graça existia lá na antiga aliança ou na primeira aliança, já existia. Deus é longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Abundante. E as palavras do nosso Senhor Jesus não é para nós termos apenas o sentimento de compaixão e misericórdia, mas é para nós sermos misericordiosos. O termo misericórdia, muitas vezes, é confundido com compaixão e amor. Há uma mistura desses sentimentos, não é isso, cooperador Giliardi? Uma mistura. E o que é compaixão? Compaixão, o que é compaixão? Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. É um dever nosso compadecer. E compadecer é ter compaixão. E a etimologia da palavra compadecer é sofrer com. Olha que interessante, sofrer com. Sofrer com a pessoa, sentir com ela. Creio que os ouvintes estão entendendo. Então, uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e consegue ter dó de sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar os seus sofrimentos. Por exemplo, se alguém sente tristeza por presenciar a miséria ou a infelicidade de outro indivíduo, esta empatia pode ser entendida como compaixão. Esse é um dos sentimentos, isso deve mover-nos a querer auxiliar alguém, a querer ajudar. Se nós que fomos alcançados pela misericórdia e compaixão de Deus, e a graça de Deus é abundante em nosso coração, é claro que nós vamos ser pessoas compassivas e misericordiosas. Para um melhor proveito do nosso tema, vamos a alguns dos principais sinônimos da palavra compaixão. Compaixão. Pena, compaixão, dó, misericórdia, compadecimento, comiseração, condolência, pêsame, pesar, lástima, sensibilidade, miseração e clemência. Esses são os sinônimos. Etimologicamente, a palavra compaixão se originou a partir do latim compassionis, que significa sentimento comum ou união de sentimentos. Isso nós tiramos da pesquisa significados.com.br. Uma pessoa compassiva, uma pessoa que tem compaixão, ela acaba sentindo o mesmo que a outra pessoa está sentindo. Na verdade, ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa, não é isso? Isso. Olha, ouvintes, isso nos ajuda a vivermos em paz. Isso nos ajuda a vivermos em união. Vamos trazer aqui qual é a diferença entre amor e compaixão. O amor é um sentimento intenso de profunda afeição, enquanto a compaixão é a consciência solidária da angústia dos outros e o desejo de aliviá-la. Portanto, podemos considerar isso como a principal diferença entre amor e compaixão.
Enquanto o amor está associado a sentimentos como calor, afeto, carinho e apego, a compaixão está associada a sentimentos como simpatia, pena e bondade. Portanto, esta é uma diferença significativa entre amor e compaixão. Eu creio que os nossos ouvintes estão conseguindo entender, estão compreendendo bem. Nosso tema, compaixão e misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Ser solidário com a pessoa. A pesquisa em https www.significados.com.br misericórdia. Cooperador Giliardi, eu acho que estamos deixando muito claro, não estamos? O assunto, o tema? Sim, sim. Sede misericordiosos, Jesus disse, né? Misericordioso é alguém que demonstra misericórdia. Alguém que é compassivo, bondoso, misericordioso para os seus semelhantes. O indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecados, clemente ou indulgente. A maior capacidade que nós crentes temos que ter é a capacidade de perdoar, de entender. O Evangelho não teria poder nenhum se em nós não manifestar a compaixão e a misericórdia. Como vamos alcançar pessoas sem a misericórdia e a compaixão? Como? Vamos a palavras semelhantes à misericórdia. Palavras semelhantes. Afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, benéfico, benigno, bom, caridoso, carinhoso, clemente, compassivo, complacente, condescendente, cordial, delicado, fraternal, generoso, gentil, humano, indulgente. Palavras semelhantes à misericórdia. Afável, afetuoso, amável, amigo. Nosso Deus é cheio de misericórdia. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Salmo 86, verso 15. O Evangelho só chegou a nós porque os nossos irmãos eram compassivos, cheios de compaixão e de misericórdia. Se não fosse, o Evangelho não chegaria a nós. Por isso eles, está escrito nos Atos dos Apóstolos, que os nossos irmãos caíam na graça de todos. Como é que não cai na graça de todos? Não é, cooperador? Isso. Uma pessoa afável, afetuosa, amável, amigo, amoroso, não é isso? Isso. Bom, caridoso, carinhoso, clemente, compassivo. Como é que não cai na graça das pessoas? Muitas vezes nós preocupamos com aprender doutrina, aprender profecias, aprender isso, aprender aquilo, e esquecemos dos nossos comportamentos e sentimentos demonstrados aos outros. E nós somos a carta viva de Deus, lida por todos. Nosso Deus é cheio de misericórdia. E o oposto de misericórdia, cruel, duro, atroz, bárbaro, acelerado, desalmado, desumano, facínora, ferino, feroz, impiedoso, implacável, inclemente, maldoso, maléfico, malfeitor, maligno, mau,
nefando, perverso, réprobo, ruim, sanguinário. Que terrível, né? Terrível. Então, se você não quer ser misericordioso, aí você é uma pessoa cruel, uma pessoa dura, atroz, bárbaro. Essa pessoa pode dizer que foi alcançada pela graça de Deus e alcançou a misericórdia de Deus por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus? Ela pode até dizer, mas todos ao olhar para ela sabem que não. E os nossos irmãos caíam na graça de todos. Muito bom, né? Cair na graça de todos. Eu vou trazer aqui uma ilustração que nos ajudará a entender um pouco mais sobre misericórdia. Certa mãe pediu perdão para o seu filho a Napoleão, o imperador Napoleão. O imperador dissera que se tratava de uma segunda ofensa. Falou para a mãe, não, o seu filho cometeu uma segunda ofensa e a justiça exige a morte dele. A mãe disse para o imperador, não peço justiça, pleiteio misericórdia. Mas respondeu o imperador, ele não merece misericórdia. Senhor, replicou a mãe, se ele merecesse, não seria misericórdia. E é a misericórdia tudo que peço. Está bem, concluiu o imperador, terei misericórdia. Os ouvintes entenderam? Misericórdia não é algo que nós merecemos. É algo que nós oferecemos, não porque as pessoas merecem. Ser compassivo, nós oferecemos misericórdia. Nós agimos com misericórdia, nós compadecemos, nós somos compassivos, nós temos compaixão, não é porque as pessoas merecem. Porque se fosse por isso, cooperador Giliardi, nós não estaríamos aqui hoje. Nosso Senhor Jesus nos ensina, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, verso 36. O irmão Paulo escreveu, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, está vendo? Graça, misericórdia, compaixão, pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele mudou a nossa condição. Fez isso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. É isso, a graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 4 ao 10. Que texto rico. Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu acredito que está ficando claro para você que a misericórdia de Deus manifestada em nosso favor expressa muito bem a capacidade de Deus em amar e perdoar. O termo misericórdia às vezes é confundido com amor. É a nossa responsabilidade sermos misericordiosos para que aqueles que padecem por falta de amor conheçam o grande amor de Deus. Continuo dizendo e insisto, ser misericordiosos devia ser algo natural da nossa parte. Porque está escrito em Efésios 2 e 10 que somos feituras de Deus, ou não? Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então é algo natural. Se nós somos novas criaturas, nascemos de novo, somos nascidos novamente, somos uma pessoa que foi novamente feita por Deus, criada novamente por Deus. Para deixar mais claro isso aqui, vamos de novo trazer aqui o significado de misericordioso. Alguém que demonstra misericórdia, que é compassivo, bondoso, misericordioso para os seus semelhantes, indivíduo que possui a capacidade de perdoar ofensas e pecados, clemente ou indulgente. Ouça o que escreveu o salmista Davi. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmos 145, verso 8 e 9. Louvado seja Deus. Piedoso, benigno, sofredor. Quem é de nós, cooperador Giliardi, que quer sofrer? Ninguém. Rapaz, abandona essa pessoa só te faz sofrer. Abandone isso aí que você está fazendo, isso só te faz sofrer. Quantas vezes você que está nos ouvindo já ouviu alguém dizer isso para você? Pedindo para você afastar de tal coisa e tal coisa. O Senhor é sofredor e de grande misericórdia. Nós não queremos sofrer? Nós não queremos tolerar? É isso. O nosso irmão Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: o amor é sofredor. Me lembrei que Jesus, quando ensinou aos seus discípulos a oração modelo, deixou claro que da mesma maneira como fomos perdoados, alcançando misericórdia e compaixão de Deus, também devemos manifestar misericórdia e compaixão e perdoar. Mateus 6:12, Jesus diz: perdoa-nos, ensinou os seus discípulos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar como nós perdoamos. E se nós não perdoamos, como fica, cooperador? Não recebemos o perdão de Deus, né? Bem escreveu o irmão Paulo. Porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos coage, nos força. Ele obriga, constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Não quero ser sofredor, mas eu não estou vivendo mais para mim. Muito forte, hein, cooperador? Forte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nesse sentido, o sinônimo da palavra constranger, no sentido forçar, nos ajuda a entender que é nosso dever sermos misericordiosos. Constranger no sentido forçar a agirmos como Jesus agiu. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Força, obriga, impõe a nós, coage, impele, compele. Está claro, então, que o amor de Jesus nos impulsa, incentiva e obriga a mudar e agir com compaixão e misericórdia. Se você não consegue fazer isso, então você não está vivendo mais para Cristo, você está vivendo para você. Vamos trazer aqui ainda o termo compaixão, para fixar isso na nossa mente. Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar o seu sofrimento.
Por exemplo, se alguém sente tristeza por presenciar a miséria ou infelicidade de outro indivíduo, esta empatia pode ser entendida como compaixão. Eu acredito que as palavras de Jó, nosso irmão, são bem-vindas nesse momento. Jó 6:14. Olha o que ele disse. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. É isso. Ao que está aflito, devemos mostrar compaixão. O sábio Salomão escreveu: o misericordioso faz o bem para a sua própria alma. Mas o que é cruel aflige a própria carne. Provérbios 11, verso 17. Então, quando eu não sou misericordioso, eu estou afligindo a mim mesmo. E quando eu sou misericordioso, eu estou fazendo bem a mim mesmo. As palavras do sábio Salomão estão em harmonia com o ensinamento de Jesus, registrado em Mateus 5:7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ouça o que escreveu o irmão Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 ao 5. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, mas Ele quer que nós também consolamos aos outros. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, o nosso Deus dizendo: administrem a verdade e justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Zacarias 7, verso 9, na tradução, na versão Nova Versão Internacional. O amor de Deus em nossos corações deve levar-nos a sentir compaixão pelos outros, manifestando assim a misericórdia e a compaixão até por aqueles que nos ofendem e nos ferem. O Evangelho alcança e alcançou muitas pessoas porque as pessoas eram compassivas e misericordiosas, os que eram feridos. E nós temos que entender que se queremos de fato seguir a Jesus, precisamos negar a nós mesmos. Lembra das palavras? Nós não vivemos mais para nós. Jesus, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, verso 34. Se você não quer sofrer por amar, não decida seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é tomar a cruz. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, segundo Coríntios 5, verso 15. Se não negarmos a nós mesmos, não seremos capazes de sermos compassivos e misericordiosos. Jesus deixa claro que negar a nós mesmos é lutar contra o nosso querer. E só por meio do Espírito Santo de Deus seremos capazes de olhar com misericórdia e compaixão
e olhar não somente os que são nossos, olhar aqueles que não fazem parte do nosso convívio, aqueles que nos criticam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nem muitas vezes conhecem-nos e fala de nós. Fala mal. Nosso Senhor Jesus ensinou: e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Nós somos chamados a agir diferente. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Olha as palavras de Jesus. Amai, pois, os vossos inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Não é para nós deixarmos de amar as pessoas que nos ofendem. Não é esse ensinamento, não. É para amar até os nossos inimigos. E fazer bem. É isso, fazer bem aos inimigos. Emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele, o Altíssimo, nosso Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Se Deus não fosse bom para os ingratos e maus, o povo de Deus deixaria de existir. Morreria todos, o cooperador Giliardi, e deixaria de existir. Essa corrente não pode ser quebrada, porque Ele, Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Verso 36 de Lucas 6. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós lemos Lucas 6, verso 32 ao 36. A maior atitude de gratidão pela misericórdia de Deus demonstrada a nós é usarmos de misericórdia e compaixão para com os outros. Essa é a maior demonstração. Jesus reprovou alguns religiosos nos seus dias. O que ele diz? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus, capítulo 23, verso 23. Desprezais o mais importante da lei, o juízo. Quando a gente fala juízo, cooperador Giliardi, as pessoas ficam assim: o que é juízo? Juízo é a faculdade de avaliar os seres e as coisas, fazer esse julgamento. Então, desprezais o mais importante da lei, o juízo, quer dizer, você tem que ter capacidade de avaliar as situações. E nada é melhor para avaliar uma situação do que colocar-se no lugar da outra pessoa. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Não adianta ser religioso se não tivermos e manifestar no nosso coração compaixão, misericórdia. Ter essa capacidade de avaliar as situações. E não é difícil entender isso. Ouçam as palavras de Jesus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Se coloque no lugar do outro. Lucas 10:27 também respondeu ele, o sábio, o escriba. Respondendo à pergunta de Jesus, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É uma regra simples. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é difícil.
Não é difícil. Não é. Eu me lembrei do rei Davi em um de seus cânticos, quando ele afirmou a respeito de como Deus está atento ao nosso comportamento. Olha o que escreveu e que cantava o salmista. Ele falava a respeito de Deus. Com o benigno te mostras benigno. Ele falando de Deus. Com o homem íntegro te mostra perfeito. Com o puro te mostra puro. Mas com o perverso te mostra rígido. Segundo Samuel 22, versos 26 e 27. Então somos nós que fazemos ou permitimos Deus se mostrar bondoso conosco ou não? Se você é uma pessoa benigna, Deus vai se mostrar bom com você. Agora, se você é duro, perverso, Deus vai ser rígido com você também. Seguindo nesse sentido, o irmão Tiago escreveu: porque o juízo será sem misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Tiago, capítulo 2, verso 13. É bem pesado, não é não, cooperador? É bem pesado, reflexivo. Então tá bom, você quer ser durão? Eu sou assim, comigo é desse jeito, então tá bom. É você que escolhe a medida que você quer ser medido, não é não? É verdade. Continue sendo assim, durão. Continue sendo assim. Eu me lembrei aqui, uma vez eu estava na casa de uma pessoa muito católica. Fui fazer uma visita. A visita era para fazer um convite para ela vir num evento especial que nós estávamos fazendo. Ela dizia: eu não vou não. Vou não, eu sou católica, não vou não. Aí eu falei para ela: olha, você está perdendo a oportunidade. Por que perdendo a oportunidade? Eu falei: porque tá, ó. Você vê que o grupo dos crentes, os crentes vão tirando católicos de lá da igreja católica. De vez em quando sai católico daí. Não sai não, da sua igreja? Ela falou: sai. Eu falei: sai por quê? Porque a gente mantém uma amizade com vocês, a gente está junto ali com vocês, procurando entender vocês, estar junto. A gente continua fazendo convite a vocês para estar conosco. Agora vocês não se misturam conosco, vocês não vão influenciar nós para a sua fé. Nós vamos influenciar vocês para a nossa fé, agora vocês não. Não sei se os ouvintes estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos o poder de influenciar as pessoas por meio do nosso comportamento. Agora eu pergunto, vai influenciar alguém, cooperador Giliardi, sendo duro, cruel? De maneira nenhuma. Não sendo misericordioso, não procurando estar no lugar da pessoa? E aí, bem como Jesus ensinou, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Escreveu o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. Que texto maravilhoso. As palavras do irmão Paulo aos Gálatas servem de alerta a nós. Não erreis, o irmão Paulo disse. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não é para nós cansarmos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A todos.
mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, versos 7 ao 10. Não pode, não é aceitável um crente brigando com o outro. Não é aceitável um crente de mal com o outro. Não é aceitável. Como fazemos parte do corpo de Cristo? Eu brigo aqui, vou para outra congregação, eu arrumo confusão com o irmão aqui, vou para outro canto. E sempre colocando defeito em um grupo, em outro. Não nos cansemos, de fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos o bem. A todos! Mas, principalmente, aos domésticos da fé. Gálatas 6, versos 7 ao 10. Efésios 4, verso 31 e 32. Ouça as palavras do irmão Paulo. Que palavras? Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Carta do irmão Paulo aos Colossenses. Olha que lindo esse verso. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses capítulo 3, dos versos 12 ao 15, nova versão internacional. Aqui o nosso irmão Paulo, ele aconselha nós, como um povo escolhido de Deus, devemos ter as características desse povo que é amado por Deus, e Deus espera de nós que nós sejamos semelhantes a Ele, no sentido de revestirmos de profunda compaixão, nós possamos ser bondosos, humildes, manifestar a mansidão, ter a paciência. E o nosso irmão Paulo, ele acrescenta dizendo que a gente tem que suportar uns aos outros. Suportar vem um sentido de dificuldade também, pois sabemos que nós padeceremos lutas e coisas dentre o povo de Deus. Porém, nós devemos suportar e perdoar. Então, isso é a característica do povo que Deus escolheu. Essas são as características que nós temos que manifestar como povo santo. Louvado seja Deus. Colossenses 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Está vendo? Como ao Senhor e não aos homens. Ame a pessoa como se estivesse amando ao Senhor. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Nesse sentido, nosso Senhor Jesus chama a nossa atenção. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem,
que recompensa terei? Também os pecadores fazem o mesmo. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, verso 32, 33 e 36. Não podemos permitir que a nossa falta de misericórdia e compaixão atrapalhe a obra de Deus. Nesse sentido, temos um exemplo em Mateus 9, verso 9 ao 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, para os fariseus, quem era mal tinha que continuar mal, quem era pecador tinha que continuar pecador, não é isso? Porque é separado, é para lá. Não é para ser curado, não, né? Jesus amava para curar as pessoas. Aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ouça as palavras do irmão Tiago a respeito do comportamento daqueles que têm o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? Tem, né? Então tá bom. Tiago 3:17. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A pergunta é: os fariseus tinham essa sabedoria com o operador Giliardi que vem do céu? Infelizmente não. Fica para nós aqui. Será que eu realmente tenho essa sabedoria? Será que você tem essa sabedoria que vem do alto? Ouça as palavras do irmão Paulo. Rogamo-vos. Ele pede com insistência e humildade o nosso irmão Paulo. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, louvado seja Deus. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 e 15. Lembrei aqui do servo, por não ser misericordioso, perdeu o perdão da dívida. Você quer perder também? Nós não vamos trazer o texto todo, mas vamos ler Mateus 18, versos 32 e 33. Então o seu Senhor chamou à sua presença e disse-lhe: ele já tinha sido perdoado e tinha ido embora, mas chegou lá na frente e fez algo errado. Não foi misericordioso. Aí o Senhor chama ele de novo: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ouvintes, não anule a graça de Deus. Satanás quer que você anule. Quando você não é compassivo e misericordioso com outros, você acaba anulando.
Não vamos permitir que Satanás faça-nos anular a graça de Deus, mas que essa graça seja abundante em nossos corações. 1 Pedro 3, verso 8 e 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. Lembra de compadecer? Sofrer com. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Esse é o dever, é meu dever, bendizer. Bendizer quem nos injuria, quem está injuriando a nós. Todos nós que fomos alcançados por Deus e conhecemos sua compaixão e misericórdia, temos o dever de praticarmos a misericórdia e a compaixão. Assim todos saberão que de fato somos filhos de Deus. Sede misericordiosos, Jesus diz, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6,36. Salmo 106, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é você e eu que temos que transmitir essa misericórdia a outros. Devemos anunciar a outros a misericórdia de Deus. Marcos 5, verso 18 ao 20. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o homem, que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como também teve misericórdia de ti. Anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Marcos, capítulo 5, versos 18 ao 20. Decápolis, 10 cidades. Aqui é o endemoniado gadareno, né? Que foi livre, que alcançou a misericórdia e queria andar com Jesus, queria ir embora com Jesus. Jesus disse: não, vai para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez. Jesus, se fosse egoísta aqui, dizia: não, vem para cá, vamos embora conosco, deixa esses aí. Não, Jesus disse: vai para o meio deles, fique com eles e anuncie quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Temos um relato registrado pelo irmão Lucas, por meio do qual podemos aprender que nossa religiosidade não terá valor algum se não formos movidos da compaixão, sendo misericordiosos. Lucas 10, verso 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Indagou. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente
descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus indaga: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual deles é o próximo? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. É um bom texto para a nossa reflexão, para avaliarmos a nossa religiosidade, não é, cooperador? Amém. Um levita, um sacerdote. E aí passou alguém que, aos olhos do levita e do sacerdote, era um indigno, que era o samaritano. Mas foi o samaritano que usou de misericórdia para com o que foi tomado pelos salteadores. É um bom texto para avaliarmos a nossa religiosidade. Não adianta querermos sermos e não sermos. Ouça as palavras de Jesus. Jesus disse: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Mateus 7:12. Muito simples a regra. O irmão Tiago 2:13, ele escreveu: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O profeta Jonas é um bom exemplo do quanto Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Deus perdoou o profeta fugitivo e o reenviou a missão ainda. Vamos ler esse texto, é um texto mais interessante. Vamos ler? Jonas 3, verso 1 ao 10. Amém. É um texto interessante, eu gosto. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Quem não sentiria alegria por tal resultado, né? É um Pregou e as pessoas acreditaram, se converteram, mudaram seus maus caminhos. Quem não sentiria alegria, não era isso? É isso. Agora ouça a reação de Jonas. Jonas 4, verso 1 ao 11. Vamos ler do verso 1
ao 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ele ficou irado. Que coisa. Olha o que ele disse, pastor Lucas. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Que brincadeira, não é não? O profeta Jonas, que por suas palavras mostra que conhecia que Deus é compassivo e misericordioso, longânimo, não ficou contente e ainda ficou irado. E ele devia pensar bem, se Deus teve misericórdia de mim, me salvando, quando eu rebelde, por que Deus não pode ter misericórdia das pessoas também? Não, as pessoas se comportam de um jeito que para ele é bem-vindo, não é não, cooperador? Mas para os outros não, né? Pois é. Vamos continuar a leitura no capítulo 4, versos 5 e 11 do livro de Jonas. Primeiro, cooperador, Jonas pregou na cidade e aí fez o quê? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha só. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até à morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer? Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O comportamento de Jonas é um bom exemplo. Eu sei que você pode estar pensando a respeito do comportamento do profeta Jonas. Por mais assustador que seja, existem pessoas que se comportam assim até hoje. Jonas se alegrou por causa da aboboreira, mas não teve alegria, cooperador, pela conversão das pessoas. Jonas não era compassivo e misericordioso. Jesus ensinou, portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Lucas 6, verso 36. Nós, que fazemos parte da Igreja de Deus, corpo de Cristo, devemos ter consciência de quem somos e da responsabilidade que pesa sobre nós. Quero finalizar com as seguintes palavras do irmão Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo,
Mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Judas 1, verso 29. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Pense na posição, pense em quem você é de fato. Você é povo de Deus. E a sua função é anunciar as virtudes de Deus. Compaixão e misericórdia. Graça. Amor. É o nosso dever. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos agradecidos ao Senhor, ao eterno Deus, por tua misericórdia, tua compaixão. Agradecemos ao Senhor por olhar para nós, por não nos rejeitar. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem por esse mundo, como a tua palavra mesmo diz, nos orienta. O amor do Senhor por esse mundo. Sabemos que em breve o nosso Senhor Jesus voltará e restaurará todas as coisas. Somos nós chamados para sermos embaixadores, anunciadores da vontade do Senhor para este mundo que, infelizmente, se encontra cada vez mais frio. Eterno, te agradecemos por tua palavra nesta manhã, que ela possa adentrar os nossos corações e que venhamos manifestar poderosamente a misericórdia, a compaixão do Senhor por meio da tua palavra, por meio das nossas ações. Ó grande e eterno Deus, usa de misericórdia para conosco. Faça-nos cada vez mais sensíveis. Toque os nossos corações por meio do teu Espírito Santo, por tua palavra que é viva e eficaz, para que por meio dela venhamos sermos cada vez melhor e que o reino do Senhor possa crescer e que nós venhamos estarmos dispostos a sofrer, a regozijarmos como os nossos irmãos que regozijavam por ser dignos de ter sido açoitados por causa da palavra do Senhor. Que a alegria do teu Espírito Santo possa mover os nossos corações no sentido de transmitirmos o amor do Senhor a outros. Ó grande Deus, oramos pela unidade da tua igreja. Estenda suas mãos de misericórdia sobre nós, ó Eterno, que temos a missão de, como povo do Senhor, anunciar as virtudes do Senhor. Ó grande Deus, somos gratos ao Senhor por tua palavra. E nesse momento apresento cada ouvinte nas suas santas mãos diante do Senhor. Use de misericórdia com cada um, restaurando a vida de cada um, restaurando, dando saúde e paz. Repreendemos todo espírito de enfermidade, todo mal, Senhor. Estenda suas mãos, restaurando, ó Deus eterno, cada vida na sua completa saúde. Eu oro também pelo Richard, filho do pastor José Carlos. Estenda suas mãos de misericórdia sobre ele, concedendo a ele oportunidade de vida, restauração completa, ó Deus. Abençoa o pastor José Carlos, a família dele, a esposa, todos os familiares, dando esperança, alegria e certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Somos gratos ao Senhor e oramos por cada ouvinte. Estenda suas mãos de misericórdia sobre todos, fortalecendo, animando, confortando, dando alegria, paz, força, graça a cada um. Também eu oro pela saúde do pastor Flávio Agapito. Estenda suas mãos de misericórdia sobre ele, Senhor, restaurando, dando força, graça. Somos gratos ao Senhor e oramos por cada pedido de oração. Estenda suas mãos de misericórdia. Agradecemos por tua palavra nesta manhã, mais uma vez. Rogamos uma semana de bênção e de paz, e que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração, nos exortando a cada instante, a cada momento. Assim nós agradecemos e somos agradecidos por tudo,
no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, foi uma alegria contar com a audiência de vocês todos. Somos agradecidos. Paz seja contigo, cooperador Giliardi, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Faço das palavras do pastor Lucas a minha, e paz seja contigo, pastor Lucas, e com a sua família e a todos os nossos ouvintes. Iniciamos em nome do Senhor Jesus e assim também encerramos em nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos.